Voltamos, pessoal, aqui com o nosso Espaço Heráclito. E no final aí do primeiro bloco, o Doni fez a leitura de um proema, prosa, poesia ali misturados, ou prosa, poesia e imagética cinematográfica, de um proema chamado Mortalha. Eu estou chamando aqui de proema propositalmente. E ele falou para nós que havia uma nova mobilização do leitor para a noção de sucessão vertiginosa, modificava a estrutura da narrativa. E a obra cinematográfica do Doni faz isso de maneira também vertiginosa e questionadora. Eu gostaria de perguntar a você, Doni, sobre o seu curta, o Totem, que foi lançado em 2010, se eu não me engano. Foi lançado em 2010. E foi o Totem, isso é muito importante, ele foi escolhido para então 34ª Mostra Internacional de Cinema aqui de São Paulo. O Totem fez parte e concorreu ali com outros curta-metragens. Doni, se você faz isso poeticamente, de questionar as categorias de formação da narrativa, para chamar o leitor a um novo tipo de reflexão ou a um novo tipo de interação com a sua obra, como é que você faz isso no Totem? O Totem, ele é um curta que eu tentei fazer um filme tese, na realidade. Né? Não sei se consegui, mas enfim, a questão em torno do Totem está muito ligada, a primeira é essa experimentação de colagens de imagens que aparentemente não tenham relação, mas constituem uma relação maior. Isso é muito influência de Hans Richter na minha obra, que é o pai do cinema... Que é o cineasta que você estuda no mestrado. Que eu estudo no mestrado, que é o pai do cinema abstrato, mas também do cinema surrealista, dadaísta, enfim. Tem muito de David Lynch nessa história, porque aquela coisa de você desconstruir o discurso a partir de um certo momento, você nunca sabe para onde você vai quando você vê um filme do Lynch. Então você está assistindo, de repente ele vira um outro filme que você não sabe para onde vai parar. A noção de realidade é totalmente alterada, mas lá no final você vai resgatar isso e vai conseguir construir uma lógica, né? Quer dizer, vai entender uma lógica muito pessoal, enfim, né? Por isso que exige a participação ativa do espectador. Mas no Totem eu tentei exatamente trazer essa relação de mídia como que a mídia enxerga as relações das pessoas e como articula as relações das pessoas com o mundo como um todo, com as pessoas que estão mais próximas, a questão da artificialidade das relações, da efemeridade das relações, né? e de totens, quer dizer, de imagens que o indivíduo acaba construindo, influenciado por essa mídia, por essa velocidade social, quer dizer, por essa velocidade da vida. Não à toa, ele começa com uma citação do Guy Debord. Ó, eu vou interromper o Doni por quê? Porque agora eu vou pedir para nossa querida Roberta colocar o primeiro vídeo aqui para nós apresentarmos um trailer do Totem, porque, lógico, a gente está falando de cinema, precisamos da imagem em movimento aqui. Então, Roberta, por favor, coloque para nós o primeiro vídeo do Totem aqui para nós assistirmos a esse trailer. Agora, eu espero que você tenha uns minutos para me ouvir. Você me ama? Amo. 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 Amo. Você Amo. me Amo. ama? Fala comigo, fala! 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 Puta! Sua puta! Fala comigo! Fala! Puta! Mademoiselle, our rendezvous, Mademoiselle. The violins were warm and sweet, and so were you, Mademoiselle. Se você mostrar aquela
aquele xoxo, né? Aquela maneira xoxa, o povo não vai confiar em você pra orar. Tem que ser o super-herói do povo. Exatamente, você tem que ser o super-herói. Ó, você tem que chegar assim, ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai andar outra pessoa pra ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Bom, Doni, a gente viu aqui o Totem. Você falou do Guy Debord. A gente viu uma série de colagens espetacularizadas que mostram aí cenas de crítica, uma relação amorosa que totalmente fraturada, aqueles anões ali fazendo um duelo e uma série de colagens vertiginosas. Você se apropriou dessa lógica do espetáculo para mostrar a sociedade do espetáculo, é isso? Tem essa fundamentação em cima do Guy Debord, porque a citação que abre o Totem diz exatamente isso. Eu não vou saber as palavras exatas do Guy Debord, mas diz que na sociedade do espetáculo, nossa sociedade contemporânea, moderna, enfim, no momento em que ele escreve isso, o problema é quando a realidade passa a imitar a ficção. Quando, na verdade, você passa a viver em função de uma realidade construída ou forjada pela ficção. Então, pelo espetáculo, pela sociedade de consumo, pela sociedade da espetacularização da desgraça e da tragédia e do feio, por que não? Né? Quer dizer, como a gente vê na TV hoje em dia, esses programas assim que se você torcer a TV sai sangue, né? O jornal, mas também que acaba perdendo o sentido. Né? E aí, como a gente está aqui no Espaço Heráclito, e a gente vem trazendo debates e contraposições, eu quero fazer uma provocação dialética ao Doni aqui. Opa. Vamos lá. Se esses meios de comunicação cuja representação pode, você está dizendo que traz uma crítica a essa concepção de espetacularização, mas se eles se apropriam da lógica do espetáculo e do choque, se o choque começa a virar cotidiano, se nós assistimos a programas, nós não assistimos, mas ou seja, nós somos bombardeados com programas que mostram o bárbaro, o abjeto, o grotesco, como uma reiteração contínua. E aqui eu faço um parêntese, pessoal, porque o servidor pelo qual eu tenho e-mail, pelo qual eu envio e-mails, eu não vou dizer qual é aqui, mas ele coloca uns vídeos de entrada para fazer chamadas a algumas pautas. Em algumas semanas, houve uma ocasião de um programa, de um reality show, de um canal de televisão aqui, de São Paulo, inclusive, em que dois participantes, sabedores da regra do jogo, ou seja, sabedores que não podiam se agredir, mas que podiam brigar, no limite da agressão, começaram a cuspir um no outro, se utilizando de uma lógica de cálculo maquiavélico, até para a gente lembrar aqui a referência ao Kustler, que fala de Maquiavel, utilizaram uma lógica no limite da violência para cuspir, literalmente, um contra o outro, o grotesco da situação. Ou seja, eles se machucavam, aceitavam a violência e, ao mesmo tempo, se mutilavam e queriam ficar no jogo. Ou seja, o choque, de certa maneira, foi assimilado pelas estruturas de representação. Com certeza. Aí eu te pergunto, para fazer uma provocação nesse sentido, se o choque já faz parte do conservadorismo dos meios de comunicação, utilizar o choque para fazer uma crítica a esses meios não é reverberar, repercutir o que eles já fazem? O que você acha disso? De certa forma, sim. Eu acho que você está... Na verdade, esse filme ele foi feito em 2009. É óbvio que essa inundação de reality shows, já existiam muitos reality shows e tudo mais, mas assim, não com esse nível que você acabou de citar. É óbvio que a gente sabe que para reality show ele não é de verdade, ele é todo roteirizado, mas isso é outra coisa, entendeu? Isso a gente vai ficar aqui discutindo, pode-se discutir durante horas e dias, mas assim, o reality show ele não é reality, é por isso que eu falo, é uma realidade construída e você compra isso como uma coisa verdadeira, ou pelo menos nivelando-se por baixo
porque a TV faz isso, né? Quer dizer, o mainstream o reality show, ele nivela por baixo. Esses programas de torcer e sair sangue, ele nivela por baixo, porque existe um status quo que deve ser mantido, e até para movimentar uma indústria de publicidade e tudo mais, principalmente se a gente entrar na discussão da ascensão da classe média e tudo mais, né? Da nova classe média. Mas vamos voltar. Quando você cita essa cena grotesca, né, da cusparada, que eu assisti, né, e sabedores da regra que não podem se encostar, mas isso é uma agressão até muito maior, porque se eu cuspo em você e você cospe em mim e a gente fica aqui se cuspindo, a TV, quer dizer, o canal, assim, a direção desse programa, a roteirização desse programa cria um elemento de curiosidade para essa camada consumidora desse tipo de espetáculo grotesco, Que está bastante que massificada. que está bastante massificado, que ele consegue sustentar, ao passo que se você me cospe, eu levanto e dou um soco na sua cara, eu sou expulso do programa e acabou. Quer dizer, não se tem reverberação disso, você não consegue construir um espetáculo em torno disso. Entendeu? Então, assim, é claro, e aí, né, se eu entendi bem a sua pergunta, você está dizendo o seguinte: eu uso o choque para criticar um choque que já está estabelecido. Exatamente. Né? Como é que ficaria essa contradição? Mas esse choque eu procurei fazer de uma maneira explícita, que é usar o corte no cinema como instrumento dialético intelectual segundo Eisenstein. Você tem a tese e a antítese. Aí me dá um exemplo ali para pegar o totem dessas imagens que a gente Dou trouxe, um por exemplo exemplo. para você. Você tem a cena do casal. Você me ama, amo. Você me ama, amo. Você me ama. Essa cena, eu estou tentando emular uma cena comum de uma novela tipo dramalhão mexicano, né, em que você tem um rapaz que amo, depois ele está enforcando a moça e no fundo você está ouvindo La Dança de los Esqueletos, né, que é musiquinha de rockzinho dos anos 60, mexicana. Então, quer dizer, existe uma tensão entre o que você está ouvindo e o que você está vendo. Né? Então, ao mesmo tempo, você tem a hora em que o personagem que bate no manequim, esse manequim cai no chão e ele vai tentar reconstruir essa imagem que ele tinha dentro da cabeça dele, colocando a peruca de volta e tudo mais. E no fundo e existe uma sobreposição da imagem do Hindenburg, quando pegou fogo e desmoronou. O Zeppelin. Né? Então você tem uma reflexão muito maior aí, que é o formato fálico que se desfaz, um mundo que desmorona, uma tecnologia que se desfaz. Então existem vários discursos que vão perpassando, que vai além daquele mero choque. Claro. Né? É um choque estruturado pela reflexão. Estruturado. Mas você há de convir, e você mesmo usou esse termo, que ele está numa tradição vinculada à estética do feio, ou seja, a estética do deformado, para nós usarmos uma categoria que vem lá da poética do Aristóteles. Com certeza. E na transição do Totem para o seu segundo curta-metragem, que é o Madryn, existe aí uma nova construção que vai para a estética do belo, do contemplativo. Eu te perguntaria, antes de você entrar no Madryn propriamente dito, como é que convivem essas duas identidades conflitantes na sua obra? Como é que esse belo e esse feio convivem e se entrechocam? Olha, isso é uma coisa que nem eu mesmo saberia te responder com certeza. Talvez sejam as duas faces de uma mesma construção. Né? Mas o que importa aqui nessa relação entre o Totem e o Madryn, se é que pode existir, é a reflexão. O Madryn, quer dizer, aquele olhar reflexivo de reflexão para algum assunto. No caso do Madryn, eu já tinha eu pretendia fazer uma adaptação de alguns poemas da Silvia Iglesias, que é uma poeta argentina, amiga minha, que eu conheci em 2009, que eu estava devendo para ela. Silvia Iglesias. E ela tem uma poesia muito contundente, muito diferente da poesia latino-americana, que é o barroca, que é super prolixa, e fala e cria imagens. Ela faz poemas super curtos. Né? Ela tem essa substância de imagens que você traz também. Exatamente, por isso que eu me identifiquei com a poesia dela, é o corte. Né? Eu vou fazer aqui mais uma interrupção do Doni para pedir à nossa querida Roberta que coloque, por favor, o segundo vídeo ali do Madryn para a gente perceber essa transição do Totem para o Madryn, da estética do feio para o belo, para esse outro momento contemplativo e de captação do real e das contradições do real que o Doni propõe para nós. Então, por favor, Roberta, coloque para nós o vídeo 2 do Madryn, que é o curta do Doni.
Here's Belladonna, the lady of the rocks, the lady of situations. Here's the man with 3 spades and here the wheel, and here's the one-eyed merchant, and this card which is black and double. To get yourself some tea, you did when I was there. You have to all out with me, says, I swear I'll God to make you no more can I say. I'm swallowed, instantly turned and tore away. These feathers are chewed against my will. Então, vocês percebem, pessoal, aqui, que ao invés de nós termos colagens de imagens, de deformações, de uma crítica vertiginosa, a gente já tem mais uma postura contemplativa, de imagens vinculadas a poemas, poemas que muitas vezes se espelham e reverberam as imagens. Essa foi então uma transição, algo que você queria ter dito talvez com a lógica do feio, mas que faltava dizer e você buscou expressar também com esse belo? Talvez, porque a lógica a estética do feio no Totem está muito baseado nesse arcabouço que eu te falei de Hans Richter, de Lynch e etc. Né? Com o Madryn eu já fui beber na fonte do Derek Jarman, que é outro cineasta a quem eu admiro muito. Derek Jarman, experimental assim ao máximo, fez Wittgenstein, fez Caravaggio, Sebastiani, fez um filme chamado Blue, né, que é o último longa-metragem dele, já estava cego por causa das complicações em virtude do vírus da AIDS, né, e ele faz um longa-metragem de 1h20 que a tela inteira azul, você só ouve. É uma tragédia para um cineasta desse ficar cego, Pois porque então, é a substância da imagem. Mas essa é você superar essa dificuldade através o Blue, então, é a monocromia. É a monocromia. Você tem uma tela azul durante 1h20 e você só ouve o filme, você não o vê. Então, há essa. E o Jarman sempre teve essa estética um pouco mais voltada para contemplação, para a imagem que vai numa progressão lenta e gradual, junto com o áudio, quase como se você estivesse olhando para um quadro que vai se mexendo bem devagarzinho e formando uma outra coisa, mas até isso acontecer demora bastante. E eu busquei isso no Madryn, porque Puerto Madryn, que é a cidade onde eu filmei, na Argentina... Região da Patagônia, certo? Região da Patagônia, né? É um golfo na Patagônia, né? Com uma praia maravilhosa, um verão ótimo, uma temperatura muito boa para o verão. Fui, na ocasião, passar férias e, na verdade, foi uma experiência que eu e a Luciana Brito, que é minha esposa, fizemos a partir de imagens que Luciana, que lá. está ali no Madryn, né? Que está no Madryn, que eu coloquei o olho. Então, assim, tem a ver muito com a visão, quer dizer, você vai no olho, eu gosto muito de enquadrar os olhos, porque eu acho que o olho, ele guarda, tem um filme até feito por vários diretores, entre eles Wim Wenders, Manuel de Oliveira, Janela da Alma, né? O Saramago está presente nesse filme. Saramago, né? Está no filme também. Então, eu gosto muito dessa interação, né? E eu até peço aqui, pedir para o Doni a palavra, porque vocês percebem, a gente tem aqui a tese com o Totem, que seria a deformação e a tentativa de crítica. A antítese que é o Madryn. Com o Madryn, que traz para nós a contemplação, a tentativa de uma vivência, digamos, mais enraizada no presente, de uma tentativa de fruição ali do belo. E a gente passa agora para talvez aquilo que possa ser a síntese desses dois momentos, que é o seu último curta, que se chama Em Cárcere e Vínculos. Esse nome latino remete a que obra da literatura? E a gente aqui retoma o começo da entrevista com a literatura voltando à cena nos seus filmes. O Em Cárcere e Vínculos, ele é o subtítulo da obra De Profundis, do Oscar Wilde. Só para contextualizar, é uma carta que o Oscar Wilde escreve quando ele estava preso no cárcere de Reading. É uma carta que ele escreve ao amante dele, né, o jovem garoto Alfred Douglas, que era um garoto de 14, 15 anos. E ele foi preso, obviamente, por ter essa relação homoerótica e ser um rapazote, né, e o Oscar Wilde já bem mais velho, em que ele faz uma reflexão acerca de tudo que foi a relação dos dois, mais a arte dele e mais o seu tempo e mais a política. Então é uma carta enorme,
em que ele junta tudo isso. Eu procurei fazer um recorte disso, que é centrar nessa relação homoafetiva, que de alguma maneira, mas aí eu trouxe para o presente, né? E de alguma maneira essa relação acaba dando errado ali em algum momento, né? E essa é o grande clímax, né, da história. E nós separamos aqui também, pessoal, para vocês assistirem a esse curta que vai sair agora em outubro, né, Doni? Em outubro deve ficar pronto, né? A gente está em fase de finalização, trilha sonora sendo feita aí na Inglaterra e tal. Pô, que legal. Né? Sendo feito pelo Danny Sanchez, que é um músico inglês, né? Deve ficar pronto aí por volta do dia 20 de outubro, a gente deve ter alguma coisa, alguma notícia. Tá bom. Eu vou pedir para nossa querida Roberta colocar o curta do Encárcere e Vínculos para vocês poderem assistir a essa síntese entre o feio e o belo que o Doni propicia para nós. Vamos lá, Roberta. Algum dia a verdade terá de ser dita. Não exatamente enquanto eu ainda estiver vivo. Leandro? Onde você vai? Não é que eu seja uma pessoa extremamente chata, uma pessoa implicante com relação à intelectualidade do outro. Não é tal de balé não, querido. É o balé da cidade, no Teatro Municipal. É fabuloso, eu tenho certeza que você vai gostar. Aliás, você precisa conhecer isso, entendeu? Você precisa entrar num outro mundo. Esse mundinho que você viveu até agora, isso não existe, isso é coisa de periferia, querido. Eu quero mostrar para ele o lado bom, o lado erudito, o lado bonito da vida. De repente ele vem com um abraço, com um beijinho, com um carinho, sem noção. Não é nesse momento. Ele é um homem bonito, ele é um homem gostoso, ele é um homem perfumado, cativante. Mas, meu Deus, porra! Tudo tem sua hora. Depois de uma longa espera que não me trouxe nada, eu decidi te escrever, já que ao longo dos últimos 2 anos nunca recebi uma só linha sua. Eu não quero saber, Rubens, de música, de poesia, do seu lirismo todo. Me encheu o saco essa conversa, entendeu? Olha pra mim, eu não tenho mais estômago pra isso! Você não vai. Minhas lágrimas são o que de mais concreto eu tenho agora. Siga o seu trabalho, com sua poesia, com sua música. O homem mata tudo aquilo que ama. Bom, pessoal, vocês veem que para nós continuarmos a debater, precisaríamos de muito mais tempo. Eu quero agradecer aqui ao Doni pela presença, por nós termos debatido tese, antítese e síntese na sua obra. Você encontrou na minha obra algo que nem sabia, eu não sabia que tinha. Pessoal, muito obrigado por hoje. Continuaremos na próxima segunda-feira com o nosso Espaço Heráclito. Então, um grande abraço a todos. Tchau, tchau, gente.